Oi, gente, a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus e aleluias. Pessoal, hoje aí, né, está meio escuro, meu celular não é de boa qualidade, né? O celular é um celularzinho simples e só deu para mim vir fazer esse vídeo, povo de Deus, agora. É 20 horas e 34 minutos, hoje, terça-feira, dia 24. E eis-me aqui para fazer o sexto vídeo sobre José. Ontem, né, nós falamos sobre José ali na prisão, aonde tudo quanto ele fazia, o Senhor prosperava. E hoje nós vamos falar ainda de José na prisão, mas de uma maneira já diferente. José interpretando dois sonhos. Vamos lá? Gênesis 40, primeiro em diante, que diz assim: Aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor e o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro Mo e contra o padeiro Mo, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes e vossos semblantes, e os tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: Temos sonhado um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse-lhe: Não são de Deus as interpretações. José perguntou, né? Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro Mo o seu sonho a José e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vinde diante da minha face, na vinde 3 sarmentos, e ela estava como que brotando a sua flor, saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia num copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Portanto, lembra-te de mim, quando te for bem. Rogo-te que uses comigo de compaixão, e quem faça menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito, para que me pusessem nesta cova. Aleluia, glória a Deus. Vendo então o padeiro Mo que tinha interpretado bem, disse a José: Eu também sonhava, e eis que os 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os seus manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves comia do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu que ao terceiro dia
o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mo e a cabeça do padeiro Mo no meio dos seus servos. E fez tomar o copeiro Mo e o seu ofício de copeiro. E este deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro Mo enforcou, como José havia interpretado. E o copeiro Mo, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Glória a Jesus, aleluia. Então, irmãos, o que nós entendemos aqui é que mesmo José estando dentro daquele cárcere, sendo ali bem tratado, prosperando ali, né? O carcereiro gostou muito de tudo quanto ele fazia, entregou tudo nas mãos dele, mas mesmo assim José entendia e sabia que o lugar dele não era ali dentro daquela prisão, dentro daquele cárcere. Então ali aconteceu uma situação na casa de Faraó, aonde precisou o copeiro e o padeiro irem à prisão. A palavra de Deus, ela nos diz que pecaram o copeiro e o padeiro contra o seu senhor. Também não relata o que eles fizeram. Eu só sei, amados irmãos, que ambos tiveram um sonho e eles estavam com um semblante, né, que preocupado. Sabe por quê, irmão? Quando a gente está feliz, o nosso coração está feliz, o nosso rosto, ele mostra felicidade. Quando nós estamos tristes, o nosso rosto mostra tristeza. Quando nós estamos preocupados, o nosso rosto demonstra preocupação, estresse. Nós temos essa, vamos dizer assim, talvez nem seja a palavra correta, a colocação certa, mas vamos dizer assim, essa sensibilidade de expressar no nosso rosto aquilo que está sentindo o nosso coração. Muitas pessoas às vezes, né, usam de facilidade, semblantes falsos, mas geralmente, irmãos, os servos de Deus que servem a Deus verdadeiramente, eles têm esse dom que Deus deu, Deus deu de sentir ali a tristeza da pessoa, a preocupação, até mesmo a alegria, né? Isso aconteceu com José. E José via no semblante daqueles dois amados irmãos que eles estavam preocupados com alguma coisa. E ele foi ali, conversou, e a importância, irmãos, de quando nós vemos alguém com semblante caído, preocupado, a gente oferecer ajuda a eles, falar do Senhor para eles, né? Porque ele disse assim, por acaso não são de Deus as interpretações. Então José ofereceu a eles uma ajuda, né? E nós precisamos ser sensíveis às necessidades dos outros, porque isso também nos ajuda. Nós vamos ver lá na frente que essa atitude de José lá na frente ajudou a ele. Mesmo ele dizendo para aquele homem, quando interpretou aquele sonho, sabendo que Faraó ia colocar ele de volta no cargo que ele tinha antes, o copeiro, né? Colocou de volta ali o copeiro, irmãos. Eu estava em dúvida se era o copeiro ou o padeiro, né? O copeiro. Ele interpretou ali o sonho e ele disse para ele: se lembra de mim quando tu entrar ali. Eu rogo que uses comigo de compaixão e faça menção de mim, ou seja, fale de mim para Faraó, para que eu saia desta casa, saia dessa prisão, saia deste ambiente. Mas a palavra de Deus nos diz, irmãos, que aquele copeiro ali, ele se esqueceu e ele não se lembrou de José, mas antes se esqueceu dele. O que eu quero te dizer é que o homem pode até se esquecer de você. O que eu quero te dizer é que o homem pode até se esquecer do que você fez para ele. O que eu quero te dizer é que Deus não se esquece de você. O que eu quero te dizer é que Deus, ele se lembra das promessas que ele te fez. Deus, ele se lembra de tudo aquilo que ele te prometeu. E no tempo certo, na hora certa, ele vai te abençoar. Talvez, meus amados irmãos, aquele copeiro, ele se esqueceu. A palavra de Deus, ela vem nos dizer no 40:23, o copeiro, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Eu quero te dizer que isso aqui, essa parte aqui, dele se esquecer de José, já era um plano de Deus, irmãos. Porque tudo é na hora certa, tudo é no tempo certo do Senhor. Muitas vezes a gente diz, eu estou atrasada, me atrasei, mas não sabemos nós que é porque o tempo não é nosso, o tempo é do Senhor, né? Eu vou relatar aqui algo que aconteceu comigo e com a minha família,
que antigamente, né, quando o meu esposo estava desviado, vivia no mundo, mesmo assim, ele me levava para fazer a obra do Senhor, lá naquela igreja, lá no sítio, né, onde eu falei para vocês, naquela igreja, ele me levava, ele ia me levar, né, quando chegava lá, eu ia para a igreja, ficava ali na igreja fazendo a obra do Senhor e ele ficava com os amigos bebendo, né? Mas mesmo assim, ele me levava a fazer a obra do Senhor. Mas ele tinha uma coisa, irmãos, que ele não gostava de dirigir à noite. Quando ia já anoitecendo, mais ou menos 1h10, 1h15, de lá para cá, né? Do sítio para a cidade onde a gente mora. E quando já ia chegando assim 5 horas da tarde, 4h30, ele começava a chamar, vamos embora que tá anoitecendo. Eu não gosto de, você sabe que eu não gosto de dirigir à noite, vamos embora, e aquele alvoroço todo. Então, em um certo dia, irmãos, ele sentou lá na sala da casa de meu pai e ficou lá muito bem assentado, e o meu pai preocupado. E ele não vai para casa hoje não, ele não gosta de dirigir à noite. E ali eu falei assim, para ele, a gente não vai para casa não, já era 6 horas, a gente não vai para casa não, já anoiteceu, a gente vai deixar para ir amanhã, vai dormir aqui. Ele, não, a gente vai hoje. Falei, mas por que você está demorando tanto, 1 hora dessa, vamos embora. Também preocupada, né, porque ele estava demorando. Então ele disse assim, descanse. Aí eu entendi, irmãos, que aquilo ali não era ele falando, ele mesmo em si falando, né, mas para dizer assim, descanse. Então meu pai disse, se passar da hora, então vocês não vão mais. Se der 7 horas e vocês não, e ele não sair, vocês não vão mais, vão dormir aqui. Eu falei assim, pai, pode deixar, porque hoje Deus está no controle. E ali estava a minha sogra, né, a mãe do meu esposo, estava o meu filho e as minhas 2 filhas. E mais de 7 horas, irmãos, foi que ele saiu dali do sítio. Quando a gente passou a segunda cidade, aí ele mandou meu filho vir dirigindo. Quando passou a segunda cidade, meu filho olhou assim e falou, pai, o carro tá dando um alerta aqui. Aí a luzinha vermelhinha lá, né? Então ele disse assim, pare aí, encosta aí. Ele encostou na beira da pista e ali, né, mexeu pra lá, mexeu pra cá, o motor tá esquentando e tal. E eu digo, gente, vamos fazer o seguinte, vamos voltar, porque nós estamos mais perto, voltando lá pra pai, do que a gente ir pra casa. Então ele voltou a dizer, descanse. Eu digo, meu Deus, Deus está no controle, glória a Deus, aleluia. E ali eu abri a porta do carro, irmãos, e fiquei assim com os pés para fora, né, encostada assim. Ali eu já fiquei em espírito de oração. Senhor, eu sei que o Senhor está no controle, eu não sei o que é, mas o Senhor sabe. E ali, irmãos, o carro não pegava, andava um pouquinho e o motor esquentava e tinha que parar, e a gente andou ainda uma boa distância. E quando a gente foi se aproximando, irmãos, da terceira cidade que a gente passa para chegar na cidade que a gente mora, né, a terceira cidade, de lá para cá. Então, o que aconteceu, irmãos? Chegou um lugar que ele falou assim, meu filho, encosta aí que a gente vai olhar. Então a gente pegou lá o celular, né? Eu fiquei na porta do carro, iluminando assim com o celular, meu filho do outro lado, e ele mexendo. De repente veio um rapazinho numa moto, numa pop, irmãos, e ele parou assim, tava assim na frente do capô do carro, o meu esposo e o meu filho de um lado e de outro assim, né? E eu aqui de lado assim, iluminando com o celular, com a lanterna do celular. E aquele rapaz parou assim no meio, e quando aquele rapaz para no meio dos dois, passa 2 motos. 2 motos, passou bem rápida, gente. E ali o rapaz nervoso falando não sei o que, um assalto. Aí meu filho, o que? Eu, não, escuta o que ele tá falando. Aí esses caras que estavam aí queriam me assaltar, eles queriam me assaltar e eu não ia dar minha moto, eu ia entrar dentro dos matos, e se não fosse vocês que estivessem aqui, eu ia morrer agora, porque eu morria, mas não entregava minha moto. Eu digo, meu Deus. Aí ele olhou pra gente assim, falou assim, gente, quem colocou vocês aqui foi Deus. E ali, irmãos, eu me enchi de alegria, porque eu entendi que naquele dia Deus tinha um plano na vida daquele rapaz ali conosco, irmãos. E ali o meu esposo perguntou onde ele morava, e ele morava na cidade que a gente tinha passado, vinha da casa da namorada, e ele falou, eu já vim cedo com medo de assalto, e vocês pararam aqui, foram enviados por Deus para parar aqui, para me ajudar, que se não fosse vocês, esses caras iam me pegar, eu não sei o que seria de mim. Então ali, né, o meu esposo aconselhou ele a voltar para casa da namorada, porque estava mais perto, e se comunicar com a família. E aí ele disse, mas como eu vou fazer? Eu tô com medo deles voltar. Então a gente veio junto com ele na frente do carro e a gente acompanhando atrás, e chegou ali naquela parte da cidade, na primeira rua da cidade. Ele buzinou, entrou ali, a gente passou direto, e o carro lá, né, esquentando, mas o meu esposo disse, vai para chegar na cidade mesmo assim, onde tem movimento, com medo dos caras virem atrás também, né? E quando a gente chegou no segundo posto de gasolina, aí meu esposo parou, aí abriu,
ficou lá mexendo, aí veio um rapaz que estava no posto de gasolina, um atendente do posto, perguntou: o que foi, amiga, aí? Aí meu esposo falou que o motor estava esquentando, explicou tudo para ele. Aí ele falou: vou ver se eu consigo encontrar um mecânico. Ligou, não encontrou. Então tem um senhorzinho assim na praça de frente. O senhorzinho veio e fez: ah, isso aí não é nada demais não, meu amigo. Isso aqui foi só o fuzilzinho que queimou e eu vou em casa buscar um ali para botar. Foi na casa dele, pegou o fuzil, mexeu lá, trocou o fuzil, botou o carro, pegou de primeira. Aí meu esposo perguntou quanto é. Ele disse: não é nada não, vai em paz, vai com Deus, que não é nada não. E ele ficou lá insistindo, eu nem lembro, irmãos, se ele quis, mas parece que ele não quis nada. E a gente chegou em casa em paz. E eu contei esse testemunho na igreja e até hoje eu estou contando. Sabe por quê? Porque a hora da nossa vida, o nosso tempo, não é nós que fazemos, mas é o Senhor que trabalha na nossa vida. Se porventura, irmãos, eu não tivesse entendido que era o trabalhar de Deus e eu tivesse começado a abusar, a perrear, ou meu esposo tinha ficado para dormir lá na casa do meu pai, ou a gente tinha vindo na hora que eu queria vir, ainda cedo, né, de 6 horas, mas não, entendi que era o trabalhar de Deus. Quando a gente entende que é o trabalhar de Deus, Deus abençoa. Então, talvez, irmãos, talvez não, né? Na verdade, a palavra diz porque ele é humano e a palavra diz que ele não se lembrou antes, ele se esqueceu, mas chegou o tempo certo que Deus se lembrou dele e a bênção foi. E a bênção alcançou José, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que quando a gente obedece os mandamentos do Senhor, quando a gente é fiel ao nosso Deus, as bênçãos virão e elas nos alcançarão. Então guarda essa palavra no seu coração. Talvez nessa hora você está triste com alguém, pensando, mas tanto que eu fiz por fulano, fulano se esqueceu de mim, hoje eu estou precisando da ajuda dele, precisando dele, e ele não me estende a mão, nem se lembra de mim. Olha, o tempo da tua vitória, quem determina é Deus. Só descansa no Senhor, espera nele, confia nele, porque o mais na tua vida ele fará. Permaneça fiel, mesmo que seja difícil, mas não peque contra Deus, permaneça fiel, e você vai ver que Deus, ele é fiel na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amanhã tem mais, tá bom?